A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. O nosso Jesus poderoso, maravilhoso, amado e fiel, que cura, liberta, transforma, salva, batiza com o Espírito Santo, escreve o nome no livro da vida, abençoa a vida na terra e leva para morar no céu eterno, glorioso, maravilhoso, na glória eterna, através da sua morte na cruz do Calvário, para todo aquele que pede perdão a Deus pelos seus pecados, aceitando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como Salvador da sua vida, único e suficiente. A Ele hoje, sempre e eternamente, toda honra, toda glória e todo louvor. O princípio, a primeira lei estabelecida por Deus. Tudo que existe é regido através de princípios. Toda a criação de Deus vive através de princípios. Os princípios, eles são a lei, as leis primeiras estabelecidas por Deus. Quando Deus criou o homem do pó da terra, Gênesis 1:26, façamos o homem à vossa imagem, conforme a vossa semelhança. Deus cria Adão. Das suas narinas, Deus traz o fôlego de vida. E Adão sai do pó da terra. O primeiro homem criado na terra, Adão. Glória a Deus. E Deus dá ordem a Adão, para Adão não pecar, não comer do fruto da árvore. Mas quando Adão peca, ele peca contra Deus. Nas minhas palavras, ele declara, glória a Deus, independência do céu. Adão quebra um princípio de Deus. Ele pecou. O céu é santo e no céu não entra pecado. Glória a Deus. Então, quando Adão peca, ele perde a posição do céu, ele quebra um princípio. 4.000 anos depois, Jesus Cristo, Filho de Deus, glória a Deus, vem à terra. Ele nasce lá em Israel, glória a Deus. Quando Jesus nasce, glória a Deus, em Belém, ele começa aos 30 anos o seu ministério. Aos 33 anos, ele morre na cruz do Calvário. Quando ele morre, ele pega do diabo, do inimigo, a autoridade que Adão deu ao inimigo quando ele pecou. Glória a Deus. E hoje nós temos o direito de morar no céu eterno através da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na cruz do Calvário. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Então Jesus morre na cruz por nós, lá em Israel, glória a Deus. E hoje nós temos o direito de morar no céu eterno, glorioso, maravilhoso, através da sua morte na cruz do Calvário. Adão pecou, mas o sangue carmesim, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos purifica. Jesus nasce em Belém, na Judéia. Aos 30 anos, ele começa o seu ministério. Glória a Deus. E ele morre na cruz do Calvário aos 33 anos de idade. Glória a Deus. Mas por que Jesus começou o seu ministério aos 30 anos? Porque existia uma lei entre os judeus que para ser um sacerdote, só através, depois dos 30 anos, Jesus era Deus, o Cristo encarnado, o Filho de Deus, mas mesmo assim, ele cumpriu essa lei e ele se torna um sacerdote a partir dos 30 anos. Aos 33, ele morre na cruz do Calvário, por mim, por você, por toda a humanidade, para que nós venhamos ter o direito de morar no céu eterno, glorioso, maravilhoso, através da sua morte na cruz do Calvário. Glória a Deus. Deus deu o melhor que ele tinha por nós, o seu Filho unigênito. Glória a Deus. Então, quando Jesus morre, o sangue carmesim do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos purifica do pecado que Adão transgrediu. Quando Adão, glória a Deus, peca contra Deus, comendo fruto da árvore que a sua mulher Eva deu a ele. Glória a Deus. Enquanto a mulher não tinha comido o fruto, não tinha problema nenhum. A questão era Adão comer, porque Deus deu a ordem para Adão, e Adão quebra esse princípio, mas Jesus vem, e hoje nós temos o direito de morar no céu eterno, glorioso, maravilhoso, através da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Glórias ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, glória a Deus. Jesus, ele era Deus, ele é o dono do céu, da terra, do universo, do mundo espiritual e material, mas Jesus, como homem na terra, porque Jesus é o homem e Cristo era Deus, Jesus Cristo, glória a Deus,
50% homem, 50% Deus, aqui na terra. A maior riqueza, a maior maravilha que houve na história da humanidade foi o próprio Deus descer na terra e habitar em nós. Quando Jesus subia aos céus, o Espírito Santo de Deus, ele desceu dos céus e hoje ele habita em nós para aquele que serve ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essa é a maior riqueza da nossa vida, é o Espírito Santo de Deus habitar em nós. Isso é tudo na nossa vida. Glórias ao Senhor Deus por o Espírito Santo habitar em nós. Ele é o nosso orientador, o nosso ajudador. Ele nos abençoa, nos ajuda, nos orienta. E através do Espírito Santo de Deus, quando houver o arrebatamento da igreja, assim eu creio, aqueles que estão em comunhão com Deus, servindo a Deus, vai subir aos céus através da primeira fase do arrebatamento da igreja com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos o Espírito Santo de Deus, é a maior riqueza da nossa vida, o próprio Deus habitando em nós. Quando Jesus sobe aos céus, o Espírito Santo de Deus desce e habita em nós. E essa é a maior riqueza que temos na nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Nós herdamos, o pecado de Adão. Por quê? Estávamos nos lombos de Adão, no DNA de Adão. Toda a raça humana estava em Adão, glória a Deus. O primeiro homem na terra, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mas quando ele peca, Jesus Cristo, 4.000 anos depois, vem, morre por nós na cruz do Calvário. E hoje, eu sou salvo porque eu sirvo ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que você venha se salvar. A salvação veio para toda a humanidade. Glória a Deus, glória a Deus. Todo ser humano tem o direito de salvo através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pedindo perdão a Deus pelos seus pecados, servindo a Ele, sendo fiel a Deus, a sua palavra, fazendo toda a vontade de Deus na sua vida. Deus vai abençoar a sua vida, a sua família, vai salvar a sua família. E no final, céu eterno, glorioso, maravilhoso, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, onde você vai ver o nosso Deus face a face eternamente e o adorar na beleza da sua santidade e desfrutar das maravilhas que a eternidade tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que servem a Deus. Glórias a Deus. E nós vivemos na Terra. E a Terra é um ambiente de princípio. O universo é um ambiente de princípio. Tudo o que Deus criou no mundo material envolve princípio. O universo, nos anos 80, segundo a boa e verdadeira ciência, tem os dados que existia nos anos 80 2 trilhões de galáxias. Hoje, através de novos estudos, temos dados que existem quase 9 trilhões de galáxias. Isso inclui planetas, cometas, sistemas solares, Via Lácteas, que é a nossa Via Láctea, glória a Deus, galáxias, asteroides, estrelas e outros tipos, todos os tipos de astros celestes, e todos eles vivem em perfeita sintonia. Os planetas não se chocam, as galáxias, os sistemas solares não se chocam. Por quê? Porque Deus criou leis, e leis são princípios, e os princípios regem também o mundo material que Deus criou. Deus tem o controle de todas as coisas, glória a Deus, e além dele ter o controle de tudo, de todas as coisas, a todo momento, 24 horas, a cada segundo, a cada momento, Deus criou leis para que tudo venha ser perfeito. Tudo funciona perfeitamente no universo. Glórias a Deus. Esse universo segundo os estudos, 9 trilhões de galáxias. E dentro das galáxias tem sistemas solares. É como fosse todas as areias do mar de todo o planeta Terra e outros planetas. O tamanho do universo é algo para nós infinito e incalculável. E tudo funciona numa perfeita precisão. Porque Deus tem o controle de tudo o que existe. E além de Deus ter o controle de tudo o que existe, 24 horas, a cada segundo, a cada momento, no mundo espiritual e no mundo material, glória a Deus, Deus criou e colocou leis, e leis são princípios, para que o universo venha funcionar perfeitamente. Nada se choca, a não ser que Deus permita, glória a Deus.
Os sistemas solares não se chocam, as galáxias não se chocam, os astros não se chocam, porque Deus tem o controle de tudo. Ele colocou leis para que tudo venha a funcionar perfeitamente. A Terra está a 3.884 mil quilômetros e 400 quilômetros, glória a Deus, entre a distância entre a Terra e a Lua. E a Terra e a Lua, elas têm a mesma sintonia na distância perfeitamente. A distância da Lua para a Terra faz com que as marés, que hoje e sempre são inofensivas, não venham invadir a Terra. Se a distância da Terra para a Lua houvesse uma distância um pouco diferenciada, talvez 1/10 ou 2/10 de diferença, as marés que atuam de uma forma inofensiva, glória a Deus, seriam ofensivas. Se houvesse um pouco de diferença na distância, e as marés invadiriam toda a terra e o mundo humano nosso, o reino vegetal e animal seria destruído, mas Deus faz tudo perfeitamente. A espessura da atmosfera é perfeita para segurar a chuva de granitos que vem. Os granitos vêm em uma velocidade espantosa, uma velocidade imensa, mas quando os granitos vêm em velocidade, os asteroides, eles se derretem na atmosfera, porque a espessura da atmosfera, ela é perfeita, glória a Deus, para segurar uma chuva de granitos, uma chuva de asteroides, glória a Deus, porque Deus criou tudo perfeito sobre o mundo reino vegetal, animal, o mundo biológico, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Tudo é perfeito, porque tudo tange leis, e lei tange princípios. Glória a Deus, glória a Deus. Deus é perfeito, e sendo Deus perfeito, Ele faz coisas perfeitas, e tudo o que existe envolve princípios no universo, no mundo da Terra, fundamental, sobre o qual alguma coisa foi criada para funcionar bem, para ser projetada bem. Princípio é a primeira lei estabelecida por Deus, que significa, glória a Deus, a primeira. Princípio quer dizer aquilo que é primeiro. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aquilo que é fundamental. Portanto, o princípio é uma lei fundamental e original estabelecida por Deus, por meio do qual uma criatura, uma coisa, glória a Deus, foi criada para ser projetada, para funcionar bem e ser regulada. Glória a Deus. Qualquer coisa que não seja um princípio é uma opinião. Eu quero repetir, qualquer coisa que não seja um princípio é uma opinião. Tudo para funcionar bem, primeiro vem um princípio, glória a Deus. Eu quero dar um exemplo. Se na sua casa tem uma televisão, para ela vir a funcionar, você tem que ligar no controle, princípio. Hoje existem televisões que têm comando de voz, princípio. Um princípio para o funcionamento na Terra de todo o meio elétrico na Terra. Energia. A energia conectada a todo o meio elétrico, ela é um princípio para que aquilo venha a ser executado, que venha a funcionar. A gordura da Terra, a gasolina, ela é um princípio para o funcionamento do motor do carro. A chave do carro, hoje tem carros com comando de voz e carros que andam sozinho, né, sem ninguém. Glória a Deus, sem nenhum condutor, glória a Deus. O princípio para ligar um carro é a chave. E hoje o princípio para algo mais evolutivo, para um carro se andar, é a ligação direta entre um carro e um satélite. Glória a Deus. Tudo rege princípio. Estamos em evolução, mas mais princípios vêm, porque o mundo ele é regido através de princípios. Glória a Deus, glória a Deus. Na lógica humana, quando você está doente, porque Deus cura, fala na lógica humana, sobre nós agimos, você tem que tomar um remédio. O princípio para você ficar melhor de uma doença ou de um mal-estar de algo é você tomar um remédio, um comprimido, glória a Deus. Então, o mundo, ele é feito por princípio. Para você lavar as suas mãos dentro da sua casa, você tem que abrir a torneira. A água existe, mas a torneira, ela funciona através de princípios. Princípios é aquilo que é primeiro, glória a Deus. Então, tudo funciona através de princípios. Em todas as direções existem princípios. Os princípios fazem parte da vida. E Deus nos capacitou para criarmos coisas. Uma das coisas também envolve princípios. Glória a Deus.
Porque Deus é o criador de tudo e quando Ele quer criar algo, Ele vai dentro dele e cria e Ele transfere para nós um pouquinho. Tudo funciona através de princípio. Princípio é a primeira lei, a primeira regra, a primeira lei fundamental, glória a Deus. E tudo que não é princípio é uma opinião. Tudo funciona com princípio dentro da sua casa, glória a Deus, em todos os ambientes que você for, tudo vai funcionar através de um princípio. As coisas só funcionam através de regras, glória a Deus. Eu podia mencionar aqui muitas coisas sobre princípios, mas eu quero fazer um vídeo menor, mas que esse vídeo venha trazer claridade para você, glória a Deus, e conhecimento sobre aquilo que é princípio, um conhecimento básico que vai transformar a sua vida. Aleluia, glórias a Deus, glória a Deus, glória a Deus. No livro de Oséias, capítulo 4, verso 6, diz assim a santa palavra do Senhor: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Aqui é o próprio Deus dizendo, em Oséias capítulo 4, verso 6, o meu povo, ele não está falando de outros povos, o povo de Deus foi destruído. Isso é uma declaração terrível, porque lhe faltou conhecimento. Então a falta de conhecimento destrói. Então quando você busca ler, aprender as coisas, você está praticando um princípio que é arrancar a ignorância de você e trazer a claridade sobre as coisas. E isso é princípio. Eu estou fazendo um vídeo aqui para te abençoar sobre princípios. Que princípios foi a primeira lei estabelecida por Deus, é a primeira lei estabelecida por Deus para abençoar a sua vida. Então, quando você ouve as minhas palavras, que eu estou te trazendo aqui através desse vídeo, que Deus me direciona e me dá a capacidade para que eu venha fazer o vídeo, glória a Deus, eu estou te abençoando. E se você entende e busca colocar em prática aquilo que eu estou falando, você vai ter sucesso na vida, porque você vai entender sobre o que é princípios. Mas como você vai entender esse vídeo meu aqui? É você focar naquilo que eu estou falando. Quando você lê um livro e você foca naquilo que você está lendo, você saindo da ignorância para o conhecimento, quando você lê a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, que não é apenas ler, é meditar, você está aprendendo sobre a palavra de Deus. Em tudo na vida, não é apenas ler, mas meditar, principalmente a Bíblia, a palavra de Deus. E sobre os vídeos que eu faço, você deve assistir uma vez, duas vezes. E quanto mais você assistir, mais você aprende, porque eu trago múltiplos conteúdos do céu para abençoar a tua vida. E quando você pratica aquilo que você aprende, que é bom, que é do céu, você pratica o princípio, você arranca a ignorância e traz o conhecimento. Oséias 4:6, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Palavra do nosso Deus. A Bíblia diz no livro de Tiago, no Novo Testamento, que Deus tem o prazer em dar sabedoria. Então você ora ao Senhor Deus e peça sabedoria a Deus para você ter uma vida abençoada, glória a Deus, e siga o conselho do nosso Deus. Aqui no livro de Oséias, capítulo 4, verso 6, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Aqui é uma orientação de Deus. Então você vai buscar conhecimento para você sair da obscuridade, da ignorância e buscar aprender. E isso é princípio, glória a Deus. Deixar de ser ignorante é um princípio. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A Bíblia, ela é um livro de princípios, é a palavra do Deus vivo, porque o princípio é a primeira lei estabelecida por Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O princípio é a primeira lei estabelecida por Deus. Oséias 4:6, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Busque o conhecimento. Isso é princípio. Glória a Deus. Joga a ignorância fora. Enterra a ignorância. Glória a Deus. Para você avançar na vida, em primeiro lugar, vem do querer e da vontade de Deus para a sua vida. Glória a Deus. E também, com base nesse vídeo meu aqui, em segundo lugar, você fazer a sua parte. E quando você vier fazer a sua parte, fuja da ignorância, busque aprender, traga conhecimento para a sua vida, enriqueça a sua vida. Quando você enriquece a sua vida com conhecimento, você abençoa a sua casa, você abençoa a sua família, você vai ser um agente de influência para as pessoas
que vêm aprender com você. Isso é muito bom. Abençoar as pessoas com o conhecimento é aquilo que eu faço também. Eu amo abençoar as pessoas para trazer um conhecimento profundo, para tirar as pessoas da obscuridade, dos termos de ignorância. Glória a Deus, glória a Deus. Arrancar as pessoas do ambiente de escuridão da ignorância e trazer claridade, trazer clareza, abençoando vidas para aplicar aquilo que eu passo para elas, onde elas vão ser bem-sucedidas e abençoadas, porque aquilo que eu faço nos meus vídeos não vem de mim, vem de Deus, do meu Deus, que me abençoa, me capacita com os dons que Ele colocou em mim, que é dele, não meu, para eu administrar na terra. E eu uso os dons e o conhecimento, a inteligência e sabedoria que o meu Deus me dá, porque tudo é dele. Se não for ele, eu não faço nada. E tudo que Deus me dá, que ele coloca em mim, eu coloco para fora, para te abençoar, para abençoar a sua vida, a sua família, e trazer conhecimento e você sair da ignorância. O crescimento natural quando você para de buscar, para de aprender. Quando você lê a Bíblia, a palavra de Deus, você tem sucesso, porque a Bíblia é o nosso Deus falando puramente, maravilhosamente, de Gênesis e Apocalipse. Então, quando você cumpre os princípios bíblicos, você é abençoada, abençoada, e você tem sucesso na vida, glória a Deus. E quando você age através de princípios na vida, porque, como eu falei, o princípio é a primeira lei criada por Deus, glória a Deus, e existem múltiplos princípios. Você tem sucesso na vida, você sai da ignorância para a clareza da vida, para se viver, glória a Deus, porque o princípio faz parte do universo. O princípio é uma lei universal de Deus, glória a Deus. A mente é o centro natural humano de controle. Quanto mais conhecimento você coloca dentro da sua mente, no seu coração e em você, você cumpre um princípio que é buscar a sabedoria. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, tem versículos sobre a busca do conhecimento, que é bom para a vida. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Salomão foi o homem mais sábio que já existiu na terra, nascido da carne. Deus abençoou Salomão, glória a Deus. Leia o livro de Eclesiastes, Provérbios, Cantares de Salomão. Existe sabedoria, porque a sabedoria de Salomão não era de Salomão, era de Deus que ele colocou em Salomão. Nós não temos nada nessa terra, glória a Deus. O que nós temos é o que Deus permite nós sermos. Mas se orarmos a Deus, buscarmos a Deus e pedimos a Deus sabedoria, Ele dá de muito prazer, de muita vontade. Nas minhas palavras, de acordo com o verso que tem lá no livro de Tiago, glória a Deus, no Novo Testamento, busque sabedoria. Buscar sabedoria é fugir da ignorância e trazer clareza para a vida. E isso é cumprir um princípio. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Isso é importante na vida. Vamos ler aqui a palavra de Deus que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 22, verso 6. Diz assim a santa palavra do Senhor: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velha, não se desviará dele. Glória a Deus. Olha o que diz aqui: ensina a criança no caminho que se deve andar, e ainda quando for velha, não se desviará dele. Glória a Deus. Ensina ao teu filho, a tua casa, a tua família, a ler a Bíblia, a palavra de Deus. A palavra do Senhor é o meu livro de regra de fé e vida. Sem a Bíblia, eu não tenho como ter uma vida abençoada. Eu sou abençoado porque Deus me abençoa. Mas eu sigo a Bíblia, a palavra de Deus, que é para fugir do pecado e fazer a vontade. A Bíblia, a palavra de Deus, é um princípio. Eu sigo a palavra do Senhor. Deus me abençoa espontaneamente, porque Ele é Deus, Ele é o Criador e dono de tudo, e Ele me abençoa por sua graça, misericórdia, caridade, favor e amor incondicional. Mas eu cumpro a Bíblia, a palavra de Deus, para que eu venha ser mais abençoado e ter sucesso na vida, ao fugir do pecado, seguir a palavra do Senhor, a palavra de Deus, que é meu livro de regra, de fé e vida. E isso eu estou cumprindo um princípio, lendo e praticando a palavra de Deus. Os 10 mandamentos, como Deus deu a Moisés, foram 10 princípios. Quando você cumpre os 10 mandamentos, você está cumprindo os princípios. Glória a Deus. Não matar é cumprir o princípio. Não adulterar é cumprir o princípio. Não roubar
é cumprir um princípio. Não falar um falso testemunho é cumprir um princípio. Não adorar outros deuses é um princípio. Deus é o Criador de tudo. Deus não divide a sua glória com ninguém. Glória a Deus. Então, quando alguém idolatra algo, ele está descumprindo um princípio de Deus. Devemos adorar só ao nosso Deus e a mais nada, porque foi Ele que nos criou. Ele colocou em nós nosso espírito, nossa alma. Nós viemos do pó da terra, estamos nos lomos de Adão, no DNA de Adão, na ordem genética de Adão. Glória a Deus. Viemos de Adão. Então, Deus permitiu nós nascermos ainda na concepção da nossa mãe. Ele permitiu que nós viemos à existência e o nome do seu Deus é digno, hoje, sempre, eternamente, de toda honra, toda glória e todo louvor. Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho que se deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Princípio significa, repito, a lei fundamental, a lei básica, a regra fundamental, criada para que tudo venha funcionar bem. Glória a Deus, glória a Deus. Tudo o que existe foi criado para ser projetado, para funcionar bem e ser regulado através do princípio. Sem princípios, um indivíduo não vive bem, não é abençoado, porque vai praticar coisas erradas e leva ao pecado. E o pecado, Deus condena. Deus ama a todos, mas o pecado aborrece a Deus, mas Deus odeia o pecado. E Deus quer que todos venham a ser salvos através do nosso Salvador Jesus Cristo. E para ser salvo, tem que aceitar como Salvador da sua vida e fugir do pecado. E quando você foge do pecado, você está cumprindo um princípio bíblico, que é servir nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e buscar fugir do pecado. E o sangue de Jesus nos purifica. Adão pecou. Adão quebrou um princípio, mas 4.000 anos depois, Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, nosso Pai amado, santo e eterno, veio, morreu por nós na cruz do Calvário, glórias a Deus, e hoje, através do seu sangue remidor carmesim, para que um aceite como Salvador da sua vida, tenha o direito da salvação eterna, e não morrer ao sair da terra e ir para o inferno, que é morte eterna, sobre aquele que sai da terra, seu nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas que sai da terra salvo com o nosso Salvador Jesus Cristo, tem os seus pecados perdoados, quando o aceita como Salvador da sua vida. Glória a Deus. O sangue nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado e quando sairmos da terra, iremos para o céu eterno, para a glória eterna. O princípio está em todas as direções. Glória a Deus. O universo, ele funciona perfeitamente bem, porque ele é operado através de princípios e de leis que o nosso Deus criou. Dentro das leis tem princípios, e princípios estão envolvidos nas leis universais que o nosso Deus criou. Tudo que existe no mundo material funciona perfeitamente numa precisão, desde os oceanos a todos os lugares dos 4 cantos da Terra, no globo terrestre, em todos os planetas, em todos os sistemas solares, todas as galáxias, todos os astros que existem no universo, funciona perfeitamente, porque Deus criou tudo através de princípio e colocou leis para que venha a funcionar. Mas antes disso, Deus tem o controle do mundo espiritual, material, nas suas mãos. Glória a Deus. Mas Ele criou os princípios para que as coisas venham funcionar bem. E viver cumprindo os princípios é importante. E o principal princípio para se cumprir é fugir do pecado e servir ao nosso Deus. Glória a Jesus. Vamos ler aqui a Santa Palavra do Senhor, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 30, 31, 30. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que me é necessário fazer para me salvar? 31. Responderam eles: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Creia você no Senhor e Salvador Jesus Cristo, e você, sua casa, sua família será salvo. Como você crê nele? Você sabe que ele existe. Crer é servir. Servir é fazer a vontade dele. Quando você crê em Jesus, você serve a ele, você é fiel à Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. E quando você aceita Jesus como Salvador da sua vida, ele escreve o seu nome no livro da vida e você vai para o céu eterno. Aceite Jesus Cristo para você morar no céu de glórias,
Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.